certo? Então, só deixando um lembrete aqui para vocês, que semana que vem nós vamos lá para o laboratório, tá ok? Entrar em contato ali com os ingredientes cosméticos, fazer manipulação. Nosso objetivo ali vamos estar fazendo um sabonete líquido, e já aproveitando aí para colocar para vocês as diferenças, né, entre os materiais de higiene corporal, facial, quais são os principais ingredientes, tá? Então, eu vou colocar no dia da aula o roteiro da aula prática, certo? Para vocês poderem acessar. Então, durante a aula, para poder acessar esse roteiro, para vocês poderem realizar a aula. Então, o horário da aula é o horário que vocês tinham normal. Vocês estão acostumadas a fazer práticas, né, meninas? Vocês estão indo para o laboratório, não estão? Sim, prof. Tá, então tá. Então o horário vai ser o mesmo da aula, 8h15, né? Até no máximo 11 horas, que nós vamos estar lá no laboratório. Então, só recordando aqui semana que vem, para vocês não esquecerem. Tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a nossa aulinha de hoje, que hoje ainda vou continuar a discutir com vocês sobre a legislação de produtos cosméticos, certo? Porque nós não chegamos a ver sobre legislação, né, nas outras disciplinas que nós tivemos contato relacionado à cosmetologia, e penso que é muito importante vocês conhecerem um pouquinho sobre algumas definições relativas às legislações. Hoje, o nosso foco principal é a rotulagem de produtos cosméticos, certo? Então, alguns conceitos, que inclusive eu já citei para vocês, mas não coloquei por escrito. Por exemplo, o que é uma embalagem primária, secundária? Qual a importância da rotulagem dos cosméticos? O que tem que estar presente nessa rotulagem? E também diferença entre várias certificações que vocês já ouviram falar, em que é um produto orgânico, um produto vegano, aquele cruelty free, e algumas certificações que nós temos. Temos várias certificações, certo? Entre elas, nós temos da Cosmo, do IBID, da EcoCert. Então, vamos dar uma olhadinha que tipo de certificações esses órgãos emitem, né? E quais são as informações que devem estar contidas na rotulagem e, no caso, as advertências obrigatórias, né? Que vocês sabem que tem algumas advertências que são obrigatórias. Então, gente, vocês sabem que o Brasil, ele é membro, né, do Mercado Comum do Sul, do Mercosul, e todas as regras sanitárias que envolvem o setor de higiene pessoal e cosméticos e perfumaria, elas devem estar harmonizadas e também reconhecidas, né, por meio de normativas do bloco. Né? Isso foi feito desde 2004, e a legislação cosmética, ela está continuamente em um processo de atualização. Então, se nós formos ver qual a importância, né? Por que tanto se fala da rotulagem de produtos cosméticos? Vocês sabem que o que está escrito no rótulo de um produto cosmético está ali na embalagem, certo? E a embalagem é o primeiro contato do consumidor com o produto. Então, o que está escrito nessa embalagem tem uma importância muito grande, porque ela é que vai fazer com que o consumidor decida, né, se vai adquirir aquele produto ou não. Ou seja, se aquele produto, ele é próprio para ele, se não
tem ingredientes que façam mal à sua saúde, se é aquele tipo de produto que tem a função que ele deseja adquirir, certo? Então, todas essas informações são muito importantes, porque essas informações passadas de uma maneira incorreta pode comprometer a saúde do consumidor, pode trazer muitos riscos à sua saúde. Então, essas informações são muito importantes e é essencial, então, que esse produto cosmético contenha uma rotulagem detalhada, né, indicando o uso correto do produto e, inclusive, as advertências naqueles produtos em que estas advertências são necessárias, certo? Então, devemos levar em consideração que esse cosmético, ele vai estar em contato direto com a pele, e cada indivíduo tem as suas necessidades especiais, né? Ou seja, os ingredientes, eles reagem de forma diferente, dependendo do tipo de indivíduo. Então, é muito importante que essas informações estejam ali presente no rótulo do produto, né? Opa, só um instantinho. Uma informação que trago a vocês é que em uma nota técnica, agora de 2021, a Anvisa, ela tornou obrigatória a descrição em português também dos ingredientes que estão presentes nos rótulos de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Lembra que a obrigatoriedade seria só daquele INCI, né, da nomenclatura internacional desses ingredientes cosméticos que o fabricante tinha, no caso, a obrigação de colocar. Mas agora, através dessa resolução da diretoria colegiada, da RDC, certo? Então, eles prevêem que esses cosméticos devem também trazer a composição química em português. E vão abandonar esse INCI? Não, certo? Então, essa nomenclatura, ela vai continuar obrigatória na rotulagem dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. É claro que esta resolução, ela veio de quê? Do apelo, né, da população que acha muito difícil a compreensão desses ingredientes na forma que eles são descritos, certo? Então, como se diz, vai se tornar obrigatória a partir, se não me engano, de 5 de dezembro, né? Até lá, as empresas, elas têm um tempinho aí para adequação. Embora vocês já possam observar que muitas empresas, elas já trazem o INC, que isso é uma obrigatoriedade, certo? Vocês já viram por que tem que colocar essa descrição, porque ela auxilia não só os profissionais da área, mas também consumidores, a comunicação em geral entre essas fórmulas, ok? Então, observem que os ingredientes em português, eles vão estar entre parênteses ou após barras, ao lado aí desses ingredientes em INCI. E temos aí a composição ou ingredientes em uma segunda lista, que pode vir anexada também. E a ordem da lista desses ingredientes em português deve ser a mesma da lista dos ingredientes na norma internacional. Lembrando a vocês que a ordem dos ingredientes normalmente vem o quê? Em ordem de concentração,
ou seja, aqueles que estão presentes em maior concentração vêm primeiro. Aqueles que estão em menor concentração, eles são denominados por último. Embora que nem todas os rótulos seguem esse conceito, tá ok? Existem empresas que colocam o rótulo, os componentes, esses ingredientes, essa ordem aleatória, tá? Então, na maioria das vezes, sim. E isso é muito importante para você observar, por exemplo, em relação à função do produto que você deseja, se aquele ativo está presente em maior quantidade ou não, certo? Normalmente, os ativos, eles estão ali na ordem de 4%, então, eles vão estar presentes no meio da formulação, tá ok? O ingrediente presente em maior quantidade quase sempre é o quê? A água ali como o primeiro componente. Então, é bem interessante, meninas, que todo produto cosmético que vocês entrarem em contato, deem uma olhadinha nessa lista dos ingredientes, tentando identificar. Vocês já tiveram bastante informações a respeito desses ingredientes, vou estar colocando aqui para vocês endereços na internet, onde vocês possam consultar o tipo de ingrediente, se vocês não o conhecerem, e a sua função. Essa lista é muito extensa. Nem os profissionais envolvidos na área, muitas vezes, sabem de cor a função desses ingredientes. Até mesmo porque essa lista de ingredientes, ela é muito dinâmica, ou seja, a cada dia coloca-se novos ingredientes permitidos pela Anvisa nessa lista. Então, para nos atualizarmos, temos que o quê? Aqueles que nós não conhecemos, acessar a lista para observar a função dele ali naquele produto cosmético, certo? Então, tem a relação dos corantes, e os corantes, que eles colocam que pode conter os corantes, e embaixo ele descreve esses corantes que podem ter e devem estar em português. Porque os corantes presentes em alimentos ou cosméticos, eles têm um potencial alergênico, não é verdade? Então, é importante que as pessoas saibam quais estão ali presentes para poder evitar, no caso de ter algum nocivo para si, tá ok? Então, essas expressões, elas podem estar ou não todas em letras maiúsculas, tá ok? Então, é muito importante a consulta, certo? Ao rótulo do produto, principalmente essa lista de ingredientes, que agora, para facilitar ainda mais a nossa vida, né? A vida daqueles que não tinham acesso a essa informação, ela vem também em português, ok? E vocês viram anteriormente que esses produtos, conforme a RDC 211, de 14/7/2005, são classificados em produtos de grau 1, produtos de grau 2. A diferença, os produtos de grau 2 têm que ter registro, né, número de registro no produto cosmético, porque ela tem que passar por todos aqueles processos de registro, né, de comprovação de segurança, comprovação de eficácia, tá? E enquanto que os produtos de grau 1, eles são notificações, né? Então, pode-se fazer, inclusive, online. E isso você vai observar essa diferença no rótulo do produto cosmético, né? Então, é importante que você observe que esses produtos de grau 1 vem ali a notificação,
e os de grau 2, registro no Ministério da Saúde. Embora, lembrando a vocês, eu vou mostrar um estudo, né, um artigo, onde o indivíduo, ele fez o levantamento de vários produtos para verificar a conformidade das descrições dos rótulos e observou muitas desconformidades, conforme vou mostrar, né? Então, isso é importante estar sempre observando. Então, quais seriam os conceitos de embalagem primária e embalagem secundária? Será que todos os produtos têm embalagem secundária? Vocês sabem que não, né? A secundária é aquela caixinha que normalmente traz o produto, certo? É a embalagem destinada a conter a embalagem primária. E a embalagem primária é aquela embalagem que entra em contato direto com o produto cosmético, certo? E a Anvisa preconiza informações que têm que estar na embalagem primária e na secundária. E no caso, quando essa embalagem secundária não existir, toda a informação tem que estar aonde? Na embalagem primária, é claro, né? Qual é o objetivo dessa rotulagem? Né? Então, como nós falamos, elas devem constar nos rótulos desses produtos e devem trazer informações sobre a utilização, como toda a indicação necessária referente ao produto. Né? Então, aqui eu coloco para vocês que numa pesquisa da Fiocruz, com o título de Perfil dos Desvios de Rotulagem de Produtos Cosméticos, que foram analisados por eles, né? Eles observaram que 94% dos produtos que foram avaliados apresentaram rótulo em desacordo com a legislação brasileira vigente. Isso é uma coisa muito séria. Por que sério? Porque se essa rotulagem correta, ela vem com o objetivo de proteger a saúde do consumidor, esta rotulação inadequada, ela coloca em risco, no caso, a saúde do consumidor, não é verdade? Inclusive, eu deixei para vocês, junto com o resumo da aula de hoje, esse artigo para que vocês possam dar uma lida, quais foram as informações que eles avaliaram no rótulo desses produtos cosméticos. Deixo aqui também o site da Anvisa, para que vocês possam consultar as legislações pertinentes à rotulagem. São muitas resoluções, portarias, tá ok? Quando não deixem de ler, só lendo para a gente poder aprender um pouquinho mais a respeito. E existem várias certificações de produtos cosméticos, tá, gente? E vocês vão observar que esses cosméticos com certificações, eles vêm de uma preocupação do consumidor com o bem-estar, né? A saúde e a preservação do meio ambiente. E as empresas observam que o consumidor, ele está bem preocupado com o meio ambiente, e dessa forma, ele busca produtos mais seguros e sustentáveis. Se nós formos observar, essa sustentabilidade, ela nunca esteve, né, tanto no foco da população em geral como agora, certo? E produtos ecologicamente corretos são o quê? Uma aposta dos empresários para satisfazer a demanda dessa população que está cada vez mais bem informada e consciente, né? Querendo produtos orgânicos, produtos ou que sejam veganos,
ou produtos que não submetem aos animais à crueldade. E nós temos, nesse caso, observado através dos estudos que indicam que esse mercado de cosméticos orgânicos, ele tem crescido muito nos últimos anos, né? Tem grupos de indivíduos, grupos de consumidores que só consomem esses produtos verdes, ou seja, esses produtos que não vão causar danos ao meio ambiente e que minimizem o impacto na nossa saúde e também nesse uso desses animais, certo? Então, muitos de vocês podem se preocupar, o que é uma sociedade sustentável, né? Se busca muito, se fala muito hoje em dia de uma sociedade sustentável. E nós, as pessoas, as empresas que não buscarem esta sociedade sustentável, não estão caminhando junto com todos, né? Que seria aquela capaz de satisfazer suas próprias necessidades, sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações futuras, certo? Aquelas de atenderem às próprias necessidades, preservando os recursos naturais para os futuros cidadãos aí no caso, tá ok? Então, temos várias certificações, como vocês estão observando ali do ladinho, inclusive coloquei aqui para vocês locais onde vocês podem encontrar a lista desses ingredientes, certo? Então, um produto orgânico, para ser considerado orgânico, ele deve ter pelo menos 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas, né? Então, são aquelas que não têm agrotóxico na sua composição. E o produto vegano, ele não tem nenhum ingrediente de origem animal. E quais são as matérias-primas de origem animal? Leite, colágeno, cera, certo? E também aqueles cruelty-free, eles têm esse selo válido em todo o mundo, que garante que aquele cosmético é livre de crueldade, ou seja, que aquela empresa não realiza testes em animais em nenhuma etapa do seu processo produtivo. Lembra aqueles testes que nós vimos pré-clínicos, que nós falamos que pode ser in vivo e in vitro? In vitro com células, né, que se utiliza em laboratório, e in vivo seria com animais, certo? E essa Cosmo é uma certificação que ela se aplica tanto para os ingredientes quanto para os produtos finais, certo? Então, eles aqui no caso dessa certificação Cosmo, eles promovem os ingredientes orgânicos e que respeita aí no caso a biodiversidade e usa os recursos naturais de uma maneira consciente, né? Então, é muito importante que vocês fiquem atentas ao rótulo dos produtos cosméticos. Muitas vezes vocês têm uma concepção, mas vocês, como profissionais da área da estética, vocês devem aceitar e respeitar as vontades das suas futuras clientes. Vocês vão ter clientes que vão querer só produtos orgânicos, ou só produtos veganos, ou aqueles que não submetem aos animais à crueldade. Então, vocês devem saber que tipo de cosméticos, né, que tipo de empresas, quais são as empresas que adotam esses conceitos, tá? Para poder atender melhor às suas clientes. Então, eu fiz aqui um paralelo entre o IBD e a EcoCert, né? Então, o IBD seria a Associação de Certificações do Instituto Biodinâmico, e a EcoCert foi uma empresa que foi fundada na França, um organismo de inspeção e de certificação, né? E eu fiz aqui um paralelo. Então, vocês sabem que quase sempre um dos maiores ingredientes na formulação
que está presente em maior quantidade é a água, né? No caso, para esse cômputo desses 95% de matéria orgânica, o IBD, ele não considera a água como um ingrediente. Então, vai descontar a água nesse cálculo. Enquanto que, para a EcoCert, a água é considerada um ingrediente natural. Então, na sua rotulagem, o IBD, ele classifica os produtos como naturais, orgânicos, feitos com matérias-primas orgânicas. Então, ele tem um selo natural e selo orgânico diferentes. E a EcoCert, ela vai classificar esses produtos como cosméticos ecológicos ou cosméticos ecológicos e orgânicos. Ecológicos, cosméticos, ecológicos e orgânicos, eles não são diferenciados no selo, né? Então, em relação a essas matérias-primas vegetais, tanto o IBD quanto o EcoCert estão de acordo em relação à definição desse tipo de matéria-prima, e também em relação aos métodos de obtenção, purificação. Então, ele utiliza os mesmos critérios de cultivo e exploração. Em relação às matérias-primas animais, o IBD e EcoCert também proíbem o uso de matérias-primas que levam à morte ou causem danos aos animais. No entanto, eles autorizam o uso de matérias-primas de origem animal, desde que estas não tragam prejuízo à saúde, né, dos animais, e que também não possam ser substituídas por outras. Em relação às matérias-primas de origem vegetal e animal, tanto o IBD como o EcoCert vai permitir o uso das matérias-primas, desde que as alterações, modificações sofridas por essas matérias-primas tenham sido feitas por processos autorizados, ok? Em relação a matérias-primas sintéticas, tanto o IBD quanto o EcoCert proíbem o uso de todas as matérias-primas obtidas por meio de síntese e que não têm em sua composição componentes químicos naturais, certo? E o percentual de matérias-primas orgânicas na formulação final? Então, um produto orgânico, segundo o IBD, deve ter 95% de matérias orgânicas em relação ao total dessas matérias-primas, naturais e orgânicas, e derivadas de naturais, que são utilizadas na formulação. Lembrem lá em cima que o IBD não leva em consideração a água e o sal para o cálculo. Em relação à EcoCert, então, o produto orgânico tem no mínimo 95% também de matérias orgânicas em relação ao total de matérias-primas vegetais utilizadas na formulação, mas devemos lembrar que eles consideram para isso a água, né? Então, aí nós podemos dizer em relação aos orgânicos, o IBD vai ter uma maior percentagem de orgânicos, porque ele excetua aí, no caso, a água, ok? E quais são as informações que tem que estar presente no rótulo desses produtos? Então, na embalagem primária, o que é a embalagem primária? Aquela embalagem que está em contato direto com o produto, tem que ter o nome do produto, certo? A marca, o lote ou a partida, o modo de uso, quando for necessário, as advertências, seriam as restrições de uso, quando também for o caso, e o conteúdo é obrigatório, né? Somente no caso se ele não apresentar a embalagem secundária, porque nesse caso a recomendação é que venha na embalagem secundária. E as informações que tem que estar na embalagem secundária são várias informações que estão presentes, aqui na embalagem primária, tem que estar também presente na embalagem secundária, tá ok? Entre essas informações que são repetidas, muitas são repetidas, né? O nome do produto, a marca, o número de registro ou resolução, lembrando a vocês que o número de registro para aqueles produtos de grau 2, resolução para aqueles de grau 1,
esse AF, vocês vão observar que é a autorização de funcionamento da empresa, tá? Tem que vir o nome do responsável técnico também e o número de registro desse junto ao Conselho Regional de Química ou de Farmácia, né? Porque são profissionais da área de farmácia e ou de química que vão assinar ali, no caso, a formulação. O prazo de validade, no caso, mês, ano ou equivalente, o conteúdo, país de origem, a identificação do fabricante, importador, né, nesse caso, com o nome do endereço, com o nome do fabricante, endereço, o CNPJ ou CGC, o modo de uso, certo? E advertências, composição, ingredientes, nessa nomenclatura internacional, e também agora eles vão passar a ser obrigados a colocar essa lista de ingredientes em português. E a finalidade do produto, certo? Aqui nós vamos, como eu já coloquei para vocês anteriormente, que quando o produto não tiver a embalagem secundária, toda a informação deve vir na embalagem primária. No caso da embalagem não comportar todas as informações, o modo de uso, ele pode vir nos folhetos, naquelas bulas anexas, certo? E, nesse caso, deve vir a recomendação para ver o folheto anexo. Então, quando a embalagem, no caso, for pequena e muitas vezes não comporta mais indicações no seu rótulo, né? Então, no caso, pode vir no folheto anexo também, certo? Isso deverá ser indicado ali na embalagem primária, tá bom, gente? Então, opa, minha coisa. Alguns produtos cosméticos, eles têm que vir com algumas advertências. Essas advertências são obrigatórias, porque se não forem observadas, podem colocar em risco a saúde do consumidor. Então, por isso que a Anvisa torna essas advertências obrigatórias. Por exemplo, todo produto aerossol tem que vir a informação que ele é inflamável. Vocês já devem ter observado isso, e que ele não pode ser pulverizado perto do fogo, não pode perfurar nem incinerar a embalagem, ele não pode ser exposto ao sol, nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius, certo? E que durante as aplicações tem que ser protegido que os olhos, e essa embalagem tem que ser mantida fora do alcance de crianças. Então, essas informações são importantes e devem ser observadas. No caso daqueles cosméticos neutralizantes que são para ondular e alisar os cabelos, então tem que vir a advertência que não deve ser aplicada se o couro cabeludo estiver irritado ou com lesão, e que o produto tem que ser mantido fora do alcance das crianças. Então, essas advertências são para ser observadas e respeitadas, certo? E em relação aos agentes clareadores, tinturas capilares, tem que vir ali que pode causar reação alérgica, por isso que deve se fazer a prova do toque, certo? E não usar nos cílios e sobrancelhas, não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado, em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e manter fora do alcance das crianças, né? Então, são várias advertências, que essas advertências são obrigatórias nesses produtos, ok? No caso, tinturas capilares que tenham acetato de chumbo, também deve vir advertência para não ser aplicado se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado, que o uso inadequado pode provocar intoxicação, porque esse chumbo pode ser absorvido pelo organismo, e também aplicar somente no couro cabeludo. Depois do uso, lavar as mãos, certo? Gente, não aplicar, né?
aplicar apenas nos cabelos. Depois do uso, lavar as mãos com água em abundância, certo? Então, aqui, essas tinturas não devem ser, aqui tem um erro, tá, gente? Não devem aplicar no couro cabeludo, deve aplicar somente nos cabelos. Depois do uso, tem que se lavar as mãos com água em abundância. Para quê? Para que evite essa ingestão acidental e manter aí, no caso, fora do alcance das crianças, né? Em relação aos depilatórios e epilatórios, também tem que vir as restrições de não aplicar em áreas irritadas ou lesionadas, não deixar aplicado por tempo superior ao indicado nas instruções de uso. É muito importante observar o tempo, né? Porque esse tempo está relacionado à concentração e esse modo de uso é muito importante para a segurança e para a eficácia do produto também. Não pode ser usado com finalidade de se barbear, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Todos esses produtos devem ser deixados fora do alcance das crianças. E em relação aos dentifrícios e enxaguatórios bucais com flúor, tem que ser usado o nome do composto de flúor que foi utilizado, que tem vários compostos, e a concentração desse composto também, indicar o modo como deve ser utilizado, e não pode ser usado em crianças menores de 6 anos, tá ok? Aqui está repetido. Esses produtos antiperspirantes e antitranspirantes devem ser usados só nas áreas indicadas, não usar se a pele estiver irritada ou lesionada, e no caso de irritação ou prurido, suspender o uso imediatamente, tá, gente? Então, todos os produtos cosméticos, o que a gente indica assim, em caso de irritação, suspenda o uso. Pode ser que você tenha alergia a um dos componentes. E esses tônicos capilares, em caso de irritação do couro cabeludo, suspender o uso. Nós temos aqui várias normas da Anvisa que tratam sobre a rotulagem de produtos de higiene. Cansativo, e colocando todas essas RDC, eu fiz uma lista delas aqui para vocês poderem consultar, né, sempre que tiverem um tempinho, dei uma lida, porque vocês vão atuar nessa área, vocês vão estar em contato direto com esses produtos, e cada produto tem uma legislação própria, fotoprotetores, vocês vão observar, no caso de produtos de higiene, tem listas de ingredientes, produtos para crianças, então, tem uma legislação própria para cada produto, né? Então, é bom, sempre que vocês puderem, dar uma consultada, tá? E, então, aqui como colocado nesse produto cosmético, vocês estão observando aqui que tem a lista de ingredientes, quase sempre o primeiro produto é a água. Esse daqui, ó, ele já tem a recomendação, né, nova, tem que ver o produto aqui no caso, no INCI, que é o ACA, e o nome em português, ó, né, tá certo? Então, nós temos aqui a lista de composição. Observe que esse produto aqui, depois da água, né, nós temos ácido ascórbico, tem a glicerina, né, que é um umectante, tem um ácido ascórbico presente numa quantidade relevante, né, e vocês vão observar que lá para o finalzinho aqui, o parfum, que é o aroma da formulação que está em pequena quantidade, né, e os propilparabeno, né, os conservantes, metilpropilparabeno, que vem em menor quantidade, aqui está em ordem decrescente de quantidade. Nós vamos estudar bastante os ingredientes das formulações cosméticas, para que vocês possam compreender, né, melhor. Então, quase sempre eles trazem
o quê? Uma composição qualitativa, que seria a descrição desses componentes, e não quantitativa, que quero dizer com quantitativo, que seria a concentração dos ingredientes, certo? E nesse caso, essa concentração exata, ela só vai ser descrita quando se tratar de produtos para tratamento, que, nesse caso, necessita de indicação das quantidades, como esse exemplo desse Cronos Pharma Gel Clareador, né, que indica a quantidade de cada ativo presente em entidade. Então, vitamina C, 5%, elastinol, né, 7%, e a vitamina E, 1%, tá? Então, só em alguns casos especiais é que, nesse caso, se faz o quantitativo, ou seja, descrever a concentração desses ingredientes no rótulo dos produtos. Muitos produtos naturais, se há indicação desses produtos, eles vão usar o nome da espécie da planta original. E vocês sabem que o nome da espécie das plantas, elas são indicadas em latim, certo? E junto ali com a parte da planta de onde esse ingrediente é retirado, né? Então, como vocês podem observar, da semente, né, do óleo de girassol, que o produto, nesse caso, é retirado, né? Então, ele está aqui nessa composição, né? E as recomendações de uso. Então, ao observar o rótulo de um cosmético, no caso, vocês vão ter produto registrado ou produto notificado, né? E no caso dos cosméticos, vocês vão observar que o dígito que começa aqui na área é o 2, né? Certo? Então, sempre esse registro vai começar com 2, que é indicativo do produto cosmético. Qual a diferença, então? É que registrado são os produtos de grau 2, os notificados de grau 1. Então, eles vão ter, no caso, esse registro do Ministério da Saúde. E os produtos notificados vão ter essa AF número e seguido aí de um código de barras, tá ok? Como vocês podem observar, colocado aí, ó, né, no caso, o dígito da área, que é o 2, no caso, o AF, aí, né, certo? O código de barras em seguida, que indicam aí, no caso, a ordem desses produtos registrados e um dígito aí de verificação. Então, tentem observar o rótulo dos produtos cosméticos. Inclusive, na atividade de hoje, atividade avaliativa, eu peço que vocês, todo mundo tem um cosméticozinho em casa, de uso diário, né? Então, eu vou pedir que vocês fotografem esse cosmético e identifique essas informações, desculpa, identifique essas informações no rótulo. Qual é a função desse produto? A validade, a composição, o índice de proteção, no caso, conteúdo dele, número de série, símbolo ponto verde, as menções especiais, qual o fabricante importador, código de barras, se tem instruções no folheto informativo. Então, vocês vão colocar, no caso, mandar a foto do produto frente e verso, indicando, através de um númerozinho, aonde estão essas informações e quais são essas informações. Isso para vocês se habituarem. No caso da composição, gostaria que vocês tentassem me indicar, uma vez que vocês já viram a cosmetologia 1, se vocês conseguem identificar a função dos ingredientes. Eu vou dar um retorno para vocês depois desse trabalhinho que vocês fizeram, no reconhecimento, né, dessas questões na fórmula, para a gente poder avaliar como um todo, se esses cosméticos que vocês avaliaram, se eles estão conforme ou não as recomendações da Anvisa, tá ok? Então,
tente fazer, né? Coloquei lá o prazo de uma semana para vocês fazerem, depois nós vamos discutindo aí, no caso, o conteúdo e as informações que vocês colocaram. Aí, seguindo aqui ainda, gente, olha só, coloquei na tabela, que foi retirada lá de uma apresentação da Anvisa, no caso, as informações que têm que estar contido na embalagem primária e secundária. Vocês estão vendo que o número de registro, ou no caso é a resolução, deve estar só na embalagem secundária. O lote ou partida na embalagem primária. Muitas vezes, a obrigação de colocar só a informação na embalagem secundária é ruim, que nós sempre jogamos, na maioria das vezes, a caixinha fora, né? E com isso, nós perdemos informações. Observe o conteúdo, que é uma parte importante, aqui vem na embalagem secundária, a obrigação na embalagem secundária. Se você jogar fora, né, você vai perder essas informações, certo? Então, aqui no caso, nós temos que o prazo de validade, né, mês ou ano equivalente, a identificação, o modo de uso tem que vir nas duas, né, se tiver advertências também, e no caso, a composição dos ingredientes na secundária, que é ruim, certo? Que a gente joga fora e perde. Tá? Então, todas essas observações a gente já viu, acho. As advertências sobre o produto, o modo de usar também, que ele pode vir no folheto, a outro, quando, no caso, já colocamos essa também, e só para vocês verem aqui, que cada produto tem uma resolução que coloca ali as suas advertências que devem ser mencionadas no rótulo dos produtos cosméticos. Então, meninas, por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Para poder ajudá-las. Coloquei ali o endereço de onde vocês podem obter informações sobre a função de um determinado ingrediente cosmético, tá ok? Lembrando, não fiquem aflitas se vocês não conseguirem identificar a função, porque não é uma tarefa muito fácil, e a gente vai aprendendo com a leitura, com a pesquisa e com o tempo, tá ok? Então, por isso que é importante, toda vez que nós encontrarmos um ingrediente que nós não conhecemos, nós buscarmos a informação. Porque vocês vão observar que, com o tempo de busca, elas vão se tornando similares, né? E repetidas. E isso já vai fazer parte do seu conhecimento natural. Nós vamos entrar aqui na lista dos ingredientes próprios para os cosméticos que nós vamos estar estudando dentro de cada categoria, e nós vamos trabalhar com esses rótulos também, para vocês poderem ir identificando. Por isso que eu quis colocar um pouquinho sobre, um geral, sobre essas informações referentes ao rótulo, à legislação, para que a gente possa entender as informações dos produtos que nós vamos estar discutindo, tá bom? A partir de agora, a gente vai, na próxima aula, temos a aula prática, onde nós já vamos discutir um pouquinho dos ingredientes cosméticos, certo? Depois vamos discutir alguns conceitos que acredito que vocês já viram, mas bem brevemente, os fatores que afetam a eficácia dos cosméticos, certo? Que é bom vocês saberem, e começar com os produtos propriamente ditos, né? Os produtos cosméticos, as suas funções. Tudo bem, meninas? Me aguentaram até aí? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Alguma Tudo dúvida? certo, prof. Tudo tranquilo, prof. Então, Professora, eu pode. tenho uma dúvida. Fala, Jordânia. É o seguinte,
eu tinha entendido a respeito de que a embalagem primária é que recebia todas as informações. Mas aqui no caso, no dossiê, né, de produtos e cosméticos, está falando da secundária que tem mais informações. Isso que ficou meio Sim, vago. a secundária, ela tem mais informações mesmo, Jordane. Entendeu? Como você pode ver. Mas naqueles produtos que não têm embalagem secundária, todas as informações têm que vir na embalagem primária. Compreendeu? Sim, professora, mas a embalagem primária, ela não é mais. Vamos supor assim, não, eu não consegui entender, desculpa. A primária não é que deveria ter mais, por ser, no caso, batom, essas coisas assim? Sim, a primária é aquela que está em contato direto com o produto. É aquela que normalmente nós ficamos com ela, não é verdade? Isso. E a secundária, normalmente, é a caixinha que contém embalagem primária. Hoje, tá ok? Aqui está falando da embalagem. Exatamente, estamos falando da embalagem. Sim, mas eu pergunto o seguinte: vamos supor, o que ficou meio vago, eu não consegui entender ainda, professor. A embalagem primária, vamos supor, eu tenho um protetor solar. Uhum. A embalagem primária vai constar tudo ali, certo? Sim. E no produto da embalagem secundária, aí é isso que está meio confuso. Escuta só, Jordane, a embalagem primária é o frasco que contém o produto. Certo. A secundária é a caixinha. Ah, sim. Compreendeu, Jordane? Compreendi. A secundária é a caixinha, né? Então, você observa que quase todas as informações, elas estão na embalagem primária e na secundária. Só que a secundária, ela tem mais informações do que a embalagem primária. Então, no caso, vamos falar do produto que é visado como primário. A embalagem, tá? Estamos falando da embalagem. Ah, sim, tá certo. Tá? Estamos falando da embalagem. A embalagem primária é aquela que contém o produto imediato, que está em contato com o produto imediato. No caso, por exemplo, você tem um frasco de creme, é o frasco, é a embalagem primária. E a secundária é a caixinha. Tá bom. Entendeu, Jordânia? Sim, mas eu quero entender o seguinte: nos produtos primários. Você não fala produtos, nós estamos falando da embalagem. Ah, sim. Embalagem. Embalagem primária é aquela que está em contato direto com o produto. A embalagem secundária é que contém a embalagem primária. Certo, tá bom. Ainda posso ter uma embalagem terciária. Por exemplo, as indústrias trabalham muito com essa embalagem terciária, que são aquelas caixas grandes que contêm essas caixinhas de produtos. Aí, pelo que nós passamos, Jordane, você deve ter verificado que sempre na embalagem secundária, ela traz mais informações do que a embalagem primária. Ok? Muitas vezes nós jogamos essa embalagem secundária fora e ficamos sem acesso a algumas informações do produto, né? Entendeu? Só no caso, tem produtos que não têm embalagem secundária, aí toda a informação tem que vir aonde? Na embalagem primária. Se for uma embalagem pequena, que não tenha espaço para colocar todas essas informações, acompanhe aqueles folhetos, aquelas bulas, para você poder ler as informações. Certo, professor, acho que não entendeu bem o que eu estava perguntando. Deixa eu me explicar melhor. Nos produtos que são considerados primários e secundários, as embalagens, vamos supor, do produto que é verificado como primário, vai a embalagem primária ou a embalagem secundária? Jordânia, nós não estamos definindo produtos primários e secundários, é só embalagens. Ah, então tá bom, professor. Você entendeu o que eu estou falando? Tá, entendi. Agora entendi.
tá? Não tem aqui produto primário nem produto secundário. O que nós estamos falando é de embalagens que contém os produtos. Os produtos, eles são classificados conforme a sua função. Hidratantes, depilatórios, epilatórios, compreendeu? Sim, mas aí leva a pergunta o seguinte: se eu tenho um produto lá, um sabonete, vamos supor, ele é um produto secundário. Só um instantinho. Você está falando em relação ao grau de risco? Isso, professor. Então, não é produto primário, é classificado. Um produto que é Isso, classificado isso, quanto o grau de risco 1 e grau de risco 2, as isso. informações que eles devem ter são as mesmas. A única diferença é que o produto de grau 1, ele é notificado, ou seja, quem o fabricou pode fazer a sua informação para a Anvisa online. E aquele produto de grau 2, ou seja, que tem que comprovar a sua segurança e a sua eficácia, ele é registrado. Aí a única coisa que vai diferenciar é que uma tem o número do registro, a outra tem informações sobre a notificação do produto. Tá certo, professor. Agora deu Entendeu, para. Jordânia? Ok. Então, não é produto primário e secundário, é a classificação deles. Isso, Produtos de grau 1 e de grau 2, isso. tá? Era isso. Então, tá. Obrigada, professor. Nada, imagina, Jordânia. Meninas, qualquer dúvida, façam como a Jordânia. Jordânia, tem esse livrinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acessar a biblioteca virtual. Ela tem um pouquinho sobre a legislação, mas eu encaminhei também o site da Anvisa para vocês. Sempre que tiverem um tempinho, deem uma lidinha, né? Que vocês vão lidar diretamente com esses produtos. Vocês vão fazer aí a ponte entre o produto e a cliente que vocês vão estar utilizando esse produto. Então, vocês têm que saber bastante informações a respeito para poder passar segurança, né? De quem sabe, para poder estar usando esses produtos. Certo, meninas? Obrigada, professor. Certo, prof. Certo, Obrigada, prof. viu? Imagina, qualquer coisa, estou aqui disponível, tá? Tente fazer a atividade que eu coloquei para vocês, porque nessa hora vocês podem ter dúvida. Aonde eu pego o número de registro, aonde eu pego a notificação, a função, os ingredientes, qual. Isso é importante para chamar a atenção de vocês sobre o rótulo dos produtos, para vocês começarem a ir identificando, né? Então, e tudo que nós formos estudar a partir de agora, vou selecionar alguns rótulos para vocês poderem retirar essas informações, para verificar, inclusive, dar um parecer no final, né? Será que o mercado, ele está atendendo ou não essa legislação? E como que está aí o número de produtos que você tem contato com produtos que têm certificações do IBID, da Ecocert, daqueles produtos veganos, né? Então, é importante para você ter uma noção do tipo, né, de produto que você tem em contato, está entrando em contato, que você está utilizando no seu dia a dia, ou mesmo que você vai utilizar, né, no seu trabalho com as suas clientes. Tá, meninas? Tenham aí. Beleza, prof. Então, tenham aí, ó, uma boa semana. Qualquer coisa que vocês queiram separar aí para a gente conversar e discutir, tragam aqui para nós, porque a gente só aprende assim, né? Só aprende se conversarmos bastante a respeito e lendo, e lendo, e lendo. Infelizmente, só lendo muito para aprender. Ó, uma boa semana aí para vocês. Não se esqueçam que semana que vem nós temos um encontro presencial, tá bom? E não deixem de comparecer, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Obrigada, prof. Boa Queria semana. pedir Tchau, para tchau. vocês, meninas, se vocês puderem levar uma embalagenzinha para trazer, levar para sua casa uma amostra do produto que vocês
fizerem, eu pedi para o laboratório, mas eles falaram que eles não têm embalagens para poder fornecer, daí vocês levam para poder trazer, sem problemas. Um beijinho e fiquem com Deus. Tá bom, prof. Obrigada. Beijo. Obrigada, Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Obrigada. Tchau. Fica com Deus.